Memória? Boa pergunta. O que é memória? O que é memória? Memória, ai, estava me esquecendo. E o que é para mim memória, é isso? É. Memória é a imagem que nós temos do passado, né? É um fenômeno, um tipo de cultura, né, que nos ajuda a entender o que nós somos, de onde que a gente veio e para onde é que a gente vai. Então, a memória também é uma construtora do futuro. Memória não precisa nem ser uma coisa do passado, pode ser uma coisa que você ainda vai ter, que ainda vai acontecer para o futuro. A memória, para mim, ela está num acesso à identidade. Para mim, memória é uma identidade do corpo. Tipo uma identidade, assim, que você se lembra quando você era pequeno. E é um outro mundo, assim, é um mundo imaginário. É um outro mundo. Memória, para mim, é a coleção de informações que permanecem de alguma forma na minha personalidade. Para mim, memória é os fatos que acontecem no seu dia a dia, né? E fica arquivado aqui na sua mente, claro. E aquilo ali fica na sua cabeça, né? Não sai dali, fica arquivado ali. Então, em cada dia a dia, você vai relembrando essas coisas, esses fatos que tem na sua mente. E memória, para mim, é a história dinâmica, é a história viva. A memória é mais do que pessoal. A memória é coletiva também, porque você tem uma memória que você guarda para si, das coisas que você vai aprendendo, mas aquela memória que você também divide com os outros. Então, a memória é uma forma de registro, né? Registro da própria história e de uma história que se modifica, uma história que não fica parada, uma história dinâmica. Memória para mim é o que os meus pais, os meus avós, as pessoas que vivem nesse bairro passam para mim, porque às vezes não é tudo catalogado, mas sim dito de pai para filho. Então, é uma história que vai passando de um para o outro até formar, como estou tentando formar agora, realmente é coisa catalogada. Então, são informações, às vezes, que são preciosas e passam porque não tem um registro. Então, fica registrado em pessoas, não em livros, tá? Eu vejo, todo mundo tem uma coisa de memória, eu vejo um negócio da memória que eu acho que é importante, é a memória afetiva. É aquela memória que vem dos sentidos, é quando a gente chega num lugar assim, pois aqui tem um cheiro de Santa Teresa, eu sinto o cheiro do Manacá. Essa memória me interessa muito, essa memória que vem pelos sentidos, que é a memória que vem, não vem nem da história, mas da história de cada um, né? Que vai pela relação afetiva. Eu acho que memória é o exercício constante da lembrança, assim, das coisas que estão no passado, mas que afetam o presente, devem ser perpetuadas assim por diante. Para mim, memória diferente da história. História é uma coisa que você fica registrado, são os dados já compilados. E a memória é o que está no imaginário, que está dentro das pessoas que vivem em um determinado local, em um determinado espaço, né, em um determinado território. Então, assim, quando você mexe com a memória, você praticamente junta o que ela lembra, o que ela tem, o que ela imagina, o que ela pensa, da própria vida, ligado ao que ao entorno, ao bairro, à rua, ao local onde ela mora. Então, eu acho que a memória é meio a ponte entre a pessoa e o local onde ela mora e constitui esse conjunto de coisas que a gente lembra, não necessariamente que aconteceram, né, mas que estão na nossa imaginária, estão na nossa lembrança. Para mim, isso é memória. Memória, eu até entendo a dificuldade geral de explicar, eu também não saberia dizer o que seria, como defini-la muito claramente. Então eu pensaria assim, como toda a capacidade que a humanidade teria de registrar a sua própria história, seja pelo registro histórico, seja factual, seja mesmo como memória, como impressões, como questões intuitivas, que podem ser acessadas ou acessadas mesmo para constituir o trajeto que a gente está fazendo como seres humanos, como humanidade, como construtores de cultura
e numa vida em sociedade. A memória para mim é tudo que ficou registrado emocionalmente no decorrer da sua existência. Tudo aquilo que eu posso visualizar e principalmente o que está em meu entorno, o que está dentro dos meus sonhos, que eu consigo enxergar e consigo fazer com que seja uma memória viva dentro de mim. É realmente muito difícil de definir, é aquilo que me acompanha desde antes do meu nascimento, que vai comigo e que espero não perder nunca.